Olá, eu sou a Fran Santos e a nossa videoaula de hoje, vamos juntas fazer esse caseado, né? Porque todos os nossos panos de prato, a gente precisa de estar fazendo esse caseado. Então, a videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer esse caseado, tá? Então, qualquer pessoa, seja iniciante, ela vai conseguir fazer normalmente, tá? E o que a gente vai estar utilizando para fazer o nosso caseado, vamos precisar, claro, de um pano de prato, tá? Essa bainha dele aqui na frente, olha como é larga. Ótimo pra gente confeccionar, né? Porque se a gente confeccionar muito na beiradinha aqui, corre o risco de soltar. Então, a gente pega aqui embaixo, tá? Mas no decorrer da aula, eu vou dando as orientações pra vocês. Vamos precisar também de uma cola pano, tá? Você pode estar usando a da sua preferência, não tem problema, tá? Vamos precisar também de uma agulha de 1,75 e uma tesoura pra gente tá cortando os fios aí. E o mais importante, o nosso fio, tá? Eu vou estar utilizando esse aqui da Círculo, tá? A Charme. Essa cor aqui é o verde cítrico. Então, vamos pegar o nosso pano de prato. Vamos abrir ele aqui, olha. E, como eu falei, sempre que a gente for fazer os panos de prato, a gente vai ter que casear o pano de prato, tá? Todinho, tá bom? E, normalmente, eu vou ensinar a fazer o caseado aqui, mas quando você for fazer o barradinho, eu vou falar pra vocês quantos caseados você vai precisar para cada barradinho, tá bom? E o que não tiver eu ensinando lá na videoaula do barrado, ensinando como fazer o caseado, só vim aqui na aula, comece aqui, que você vai escolher qual caseado você vai fazer, tá bom? Então, vamos começar, tá? Sempre que for começar, né, qualquer peça, né, o fio que vem lá do novelo, né? Vou explicar direitinho porque tem iniciante aí, tá, gente? Então, se você já sabe fazer o caseado, então não precisa fazer essa aula, tá? Mas eu sei que tem iniciante, então vou fazer bem explicadinha essa aula, tá? Sempre o fio que tá vindo do novelo, ele fica virado pra você, tá? Essa pontinha aqui fica virada pra você, tá? Coloca no dedo, ó, desse jeito. Vem aqui no seu pano, e no pano tem essa aberturinha aqui, ó, que é dessa costura aqui da lateral. A gente vai inserir a nossa agulha e vai fazer um furinho. Ó, fez o furinho, tira a agulha, volta o pano pro lado direito. E aqui, ó, onde você fez o furinho, você insere a agulha. Ó, inseriu a agulha desse jeito. Agora, você vai pegar o seu fio, ó, e trazer, passar por dentro desse buraquinho, assim, ó, desse jeito. E em seguida, já faz um ponto, uma correntinha e mais 2 correntinhas. Ficamos com 3 correntinhas, tá bom? Esse restinho de fio, ó, a gente deixa aqui separadinho, porque depois a gente arremata ele, tá? Olha, aí você vem aqui, ó, no pezinho, encostado com a costura, e vamos fazer pontos alongados, ó. Você puxa bem e fecha, tá? Aqui na frente, onde a gente vai fazer o caseado, a gente vai precisar fazer 2 correntinhas de separação para cada ponto, tá? Então, insere a agulha, pesca o fio, traz para frente e alonga, ó. Por que alonga, Fran? Para poder o seu pano não ficar dobrando, tá? Não ficar assim, tá? Então, 2 correntinhas, ó. Dá um espacinho, vem aqui, pesca o fio, e quando você pesca o fio, você alonga, ó, desse jeito. Então, essa carreira aqui é só isso, tá? Insere, pesca o fio, lá atrás, ó, ajusta, alonga e fecha com o ponto baixo. E vai ficando assim, tá? Então, essa carreira, como eu falei, é toda assim, tá? Então, a gente vai fazer o caseado desse jeito, olha, por toda a volta, tá bom? E quando chegar no canto, eu volto pra gente fazer o canto junto, tá bom? Olha, voltei aqui pra mostrar como tá ficando o nosso caseado, olha. Tá ficando retinho. Por que eu faço essa parte aqui da frente com 2 correntinhas? Porque eu quero que esses pontinhos aqui, ó, de separação, ele fique mais juntinho, igual tá aqui, tá? Então, pra ele ficar mais juntinho, a gente dá um espaço de 2 correntinhas apenas, tá? Dá uma distância, ó. Pesca o fio lá atrás, traz pra frente, olha. E faz um ponto e fecha o ponto, né? Olha, do mesmo jeito. Não tem dificuldade, né, pra fazer o ponto alto alongado, que é esse aqui, pra não tá virando o tecido aqui, não ficar dobrando, tá? Então, por isso que a gente faz o ponto alto alongado, tá? Ó, dá um espacinho, não muito grande, pesca o fio, olha, e aqui você já fecha, olha, tá? Então, é só seguir desse jeito, tá bom? Ó, e vai ficando assim, ó. Tô chegando aqui, ó, no final, tá? E a gente vai fazer
esse cantinho aqui, tá? Ó, a gente vai fazer esse cantinho aqui, olha. Olha que lindo que ele é. Então, a gente vai fazer ele, tá? Já tô terminando aqui, já coloquei as duas correntinhas e vou fazer o meu último ponto aqui. Puxo, alongo e fecho. Agora aqui, nas laterais do canto, a gente faz 3 correntinhas, tá? 1, 2 e 3. Por que 3, ó? Porque fica certinho, ó, tá vendo? Fica bem certinho aqui com o canto. Agora aqui, ó, no mesmo lugarzinho onde tá esse ponto, a gente vai inserir aqui a nossa agulha no mesmo buraquinho, tá? Vamos trazer o fio aqui pra frente e vamos alongar, ó, da altura aqui, ó, tá vendo? Pra gente fechar, tá? Agora aqui, ó, tem essa aberturinha aqui, ó, da barra do tecido. A gente vai furar, igual furamos o primeiro. Insere a agulha, né? Empurra a agulha um pouquinho, vai ficar um buraquinho maior. E perceba que a gente tá com 2 laçadinhas na agulha, né? Agora a gente vai pegar o nosso fio, vai passar aqui por dentro e vai passar por dentro, fechando das 2 laçadinhas, tá? Vamos fazer, ó. Passou por uma, passou por as 2, ó. E ficou assim, já metade do nosso canto já pronto. Agora, a gente precisa fazer a outra parte do canto, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer mais 3 correntinhas, tá? Uma. Se ficar com dificuldade, pode voltar o vídeo, tá? E ver quantas vezes for necessário, ó. 2 e 3, né? Fizemos 3 aqui, vamos fazer 3 aqui pra ficar igual, tá? No mesmo lugar, ó, no mesmo lugar, a gente insere, pesca o fio lá atrás e traz pra frente. Opa, puxei aqui o fio. Ó, insere no mesmo local, puxa o fio e traz pra frente, ó, tá? Dá uma alturinha que é pra poder não ficar repuxando, tá? Dobrando o nosso tecido do pano, olha. E o nosso canto ficou pronto, olha que lindo, tá? Então, todos os cantos, tá? Todos os cantos é igual a esse, tá? Então, faço de vocês aí, tá? Quando chegar no canto, se tiver dificuldade, volta e veja como que faz o canto, esse aqui, tá bom? E agora aqui na lateral do nosso pano de prato, até chegar aqui no canto, 3 pontos, a gente vai trabalhar com 3 pontos, tá? 3 pontos, 3 correntinhas, tá? Pra gente fazer o ponto. Então, vai ser o seguinte, ó, fazer 1, 2 e 3. Aqui a gente trabalhamos com 2, porque é a frente onde a gente vai fazer o nosso barrado. Então, trabalhamos com 2 para poder ficar mais juntinho, tá? Aqui nas laterais, não precisa a gente trabalhar com 2 correntinhas, a gente trabalha com 3, tá? Até porque para economizar linha e ser mais rápido, tá bom? Então, ó, dá uma distancinha e alonga e fecha, tá? Olha, 1, 2 e 3, tá? Desse jeito. Aí, novamente, ó, dá uma distância, puxa o fio, alonga e fecha. E vai ficando assim. Então, todas as laterais e a outra parte ali de trás, então, a gente vai trabalhar tudo com com pontos alongados, do mesmo jeito, só que com 3 correntinhas de separação, tá? Então, é basicamente isso. Vocês vão fazer isso por toda a volta, até chegar aqui, tá? Sem precisar contar quantos pontos você precisa, tá? Então, lembrando que quando você escolher o seu barrado lá, eu vou falar pra você quantos pontos vocês vão precisar, tá bom? Caso precise, vocês venham aqui na aula fazer o barradinho de vocês, tá bom? Então, eu volto daqui a pouco aqui pra gente fechar aqui eu ensinar vocês a fazer esse canto aqui também, tá bom? Voltei aqui pra mostrar pra vocês que essa lateral todinha aqui, vocês vão trabalhar com 3 correntinhas e o ponto alongado, tá? Essa lateral todinha. Chegando aqui, onde vai fazer o canto, vocês vai fazer o canto. Se tiver dificuldade para fazer o canto, volta lá no início, onde eu ensinei a fazer o canto, tá? Então, todos os cantos são iguais. Chegou aqui, fez o canto, essa frente aqui, ó, do pano de prato, 3 correntinhas, o ponto alto alongado, todinho aqui, tá? Chegou aqui no próximo canto, eu corto essas sobrinhas, essas barbinhas aqui, ó, que sobra do pano de prato, eu corto, tá? Fez aqui também essa frente com 3 correntinhas e o ponto alto alongado. Chegou aqui no final, faz o canto novamente. Teve dificuldade? Volta lá e veja como faz o canto, tá? E assim você vai fazer por toda a volta do pano de prato, até chegar aqui no início. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fechar juntos, tá bom? E fazer o cantinho aqui, tá bom? Voltei aqui pra mostrar pra vocês que essa lateral todinha aqui, vocês vão trabalhar com 3 correntinhas e o ponto alongado, tá? Essa lateral todinha. Chegando aqui,
onde vai fazer o canto, vocês vai fazer o canto. Se tiver dificuldade para fazer o canto, volta lá no início, onde eu ensinei a fazer o canto, tá? Então, todos os cantos são iguais. Chegou aqui, fez o canto, essa frente aqui, ó, do pano de prato, 3 correntinhas, o ponto alto alongado, todinho aqui, tá? Chegou aqui no próximo canto, eu corto essas sobrinhas, essas barbinhas aqui, ó, né, que sobra do pano de prato, eu corto, tá? Fez aqui também essa frente com 3 correntinhas e o ponto alto alongado. Chegou aqui no final, faz o canto novamente. Teve dificuldade? Volta lá e veja como faz o canto, tá? E assim você vai fazer por toda a volta do pano de prato até chegar aqui no início. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fechar juntos, tá bom? E fazer o cantinho aqui, tá bom? Olha, já fiz aqui tudo e já tô chegando aqui no final, onde a gente vai fechar essa outra parte aqui do canto, tá? Então, vou seguir fazendo o meu caseado aqui, com 3 correntinhas, tá? 1, 2 e 3, e insiro, alongo e fecho. Então, gente, o caseado é todo assim, tá? Então, não tem dificuldade, tá? Se você é iniciante, você vai conseguir fazer normalmente, tá? Você sabe pouco do crochê, né? Está começando agora, então, eu ensino desde o início, tá? Como você fazer o seu caseado, tá bom? Então, a gente vai fazendo aqui, né, os nossos caseados. E é bem fácil, esse caseado, ele é simples de fazer, ele não é um caseado, né, que tem dificuldade para fazer, ele é um caseado simples, tá? E eu tô chegando já aqui, olha, percebam que eu já tô chegando aqui, né, no canto, 3 correntinhas. Agora aqui, ó, eu vou vir e vou inserir, ó, bem aqui, ó, onde tá o primeiro ponto aqui, ó. Insiro, tá? E fecho, tá? Ó, já ficou assim, olha só, já ficou, né? O canto aqui já tá, essa parte já tá pronta, e aqui também. Agora a gente vai fazer a parte aqui do meio, tá? Então a gente vai fazer 1, 2. Olha, você coloca assim para você ver se 2 fica bom. Aqui 2 já tá bom, tá? Se eu colocar 3, vai ficar, acho que vai ficar repuxando, tá? Então crochê é isso, gente. Crochê é adaptação. Se você colocar 3 e você vê que tá muito, você volta e coloca 2, tá? Igual eu fiz aqui agora, tá? Então agora você insere aqui, ó, no mesmo lugarzinho aqui, ó, você coloca a sua agulha, pesca o fio lá atrás e traz para frente. Aqui a gente vai terminar de fazer o canto. Opa, escapou aqui da agulha, peraí. Inseri aqui de novo. Aí você puxa, ó, tá vendo? E aqui, ó, tá vendo que tem esses 2 pontinhos aqui primeiro? Então a gente vai chegar aqui pertinho pra vocês verem, ó. Vai passar aqui por dentro essas 2 correntinhas, ó. Ela é um pouquinho apertada, mas porque é o nosso primeiro ponto, ó. Assim, ó. Tá vendo? Tá as 2 argolinhas aqui, ó, da correntinha, tá? E ficamos com 2 na agulha. Agora a gente vai dar uma laçada, vai tirar daqui de dentro, ó, tirei e passo por dentro das 2. E fechamos, ó, fechamos aqui o nosso canto, tá? Vou mostrar pra vocês. Opa, mostrar aqui pra vocês como ficou, ó, tá? Aqui as laterais a gente fez com 3 pontos altos, né? Ou com 3 correntinhas. E aqui, ó, a frente a gente fez com 2, tá? Então, quando você for fazer o seu barrado, né? Você escolheu o barrado lá, se não tiver ainda eu ensinando a fazer o barrado, ensinando a fazer aqui o caseado, você vem aqui nessa aula, tá? E você vai fazer o caseadinho, tá? Mas quando você escolher o seu barrado, eu vou informar para vocês, para você, né? Quantos caseadinhos você vai precisar, tá? Ah, vou fazer o barradinho Laura. Quantos caseados vai no barradinho Laura? Eu vou falar lá para você quantos caseados. Se você não souber fazer o caseado, você vem nessa aula que você vai aprender, tá bom? Então, essa foi a aula, tá? Ensinando como fazer o caseado, tá? Foi uma aula fácil, né? Uma aula que não é difícil, não é difícil. Espero que vocês tenham gostado, tá?